O drone passando com a termal, o mercado, liga aí o bloqueador de drone, corre todo mundo pro ponto, corre todo mundo. Não sei fazer outra coisa, eu não vou aguentar sair de baixa do CFN. Aí eu fui pra Ucrânia, só que graças a Deus não acertaram em cheio em mim. Aí eu rolei, quando eu fui atirar de novo, o fuzil deu pane. Aí os russos começaram a focar neles. Só focou na gente. E dando rajada em cima deles. Você vê a tração que a gente faz o treinamento ali com o mexicano, com o colombiano, com o argentino, jamaicano, americano. A Ucrânia, ela sofre um grande problema também, o turismo militar. O cara que não tá preparado para aquilo, que nem... O cara que vai lá pra tirar foto. Rapaziada, isso tá errado, vai dar merda. Pra gente retrair algum ferido, vai ser puxado, não vamos conseguir. É o drone, os meninos tá munição, porque é muito difícil você acertar um drone. Eu peguei os meninos, ensinei comandos de gestos de patrulha que a gente utiliza no CFN. Rajadão. O cara me deu-lhe a rajada, eu também soltei a rajada nele. E nisso eu tô sentindo minha roupa aqui do braço aqui, meu casaco todo colado. Pô, isso não é suor. Quando eu olhei pro fuzil, o fuzil tava sujo de sangue. Eu olhei pra minha mão, o sangue escorreu. Esses dois buracos aqui que parecem vacina, esses aqui foram as entradas do cheiro de AK. 20 horas de artilharia. Artilharia caindo firme. Aí os russos começaram a focar neles. Só focou na gente. E dando rajada em cima deles. Você via a tração. Aí eu segurei a saracona, vamos contar. 1, 2, 3. Quando eles dão outra rajada dessas de 3, a gente atravessa. Eu já tava mais preocupado com a vida deles. Eu já tinha entregado minha alma, meu espírito já. Quando o meu fuzil já não tava mais atirando, eu tirei o pino da granada. Falou, cara, que agora... Agora é... Eu ainda virei pra Saracona e falei pra ela que se os russos avançassem, ela deixar eu me explodir. Pô, se vocês pesquisarem no livro de história, vocês vão ouvir falar de um período que a Ucrânia passou chamado Holodomor. A Ucrânia teve que fazer canibalismo na época da União Soviética. Então o povo lá não aceita. Tem gente que já perdeu 2, 3 filhos, mas tá ali. Agradeço muito a Deus por tudo que eu aprendi no CFN. 2020 começou a agressão russa. Eu não vou falar de geopolítica, que não convém, cada um tem seu ideal pela luta, eu respeito. O cara aqui também, o brasileiro que foi pra Moscou e tá lutando contra a Ucrânia, também tem meu respeito, apesar de sermos inimigos no campo de batalha, mas tem meu respeito, foi lá lutar pelo ideal dele. Em 2020 começou a agressão russa em cima da Ucrânia e eu tava no curso de cabo. Nem se passava pela minha cabeça eu ir pra Ucrânia, mas eu vendo aquilo lá e tinha o Jerônimo também da minha turma de soldado, a gente se considera irmão, ele tava lá em casa e ele foi pra Legião Francesa. Também naval também da 214, foi pro Haiti comigo. Aí eu pensando naquilo, aí, bom, mas até então eu queria só o CFN. Eu amo o CFN, né? Aí chegou a baixa. E eu pesquisando, tinha o Max Panavo, até mesmo o João Becker, o Adriano. E eu vendo esses caras no podcast, postando um vídeo. Eu quero isso aí, mano. Não sei fazer outra coisa, eu não vou aguentar sair de baixa do CFN. Porque você tá ali 8 anos da tua vida, você ama aquilo ali. Porra, eu amo o CFN. Se eu pudesse voltar hoje pro Cian pra soldado, eu voltaria. Entendeu? Se a Marinha me deixasse Cabo Velho, eu ia estar lá com os guerreiros lá. Aí eu fui pra Ucrânia, sem conhecer nada, 200 euros só no bolso que eu tinha. Cheguei lá na Polônia. Da Polônia, peguei um trem, fui pra uma cidade chamada Ternopil, que é onde faz o alistamento. Aí aconteceu o cenário que eu tava te contando, né? Cheguei lá com todos os meus diplomas que a gente tem do CFN, com tudo que eu tenho. Tá aqui. Aí iam me mandar pra Bakhmut. Só que Bakhmut, esse batalhão que eu ia, já tinha morrido 200 pessoas. Na época eles estavam... O Wagner Group tava em ascensão ainda. Aí rolando o combate do Wagner Group lá, morreu... Nesse mesmo dia morreu um brasileiro. Aí chegou um brasileiro, Ortiz. Sargento ele, pô, meu irmãozão até hoje. Chegou, pô, guerreiro, tu não vai pra Bakhmut, não. Acabei de chegar de lá, não vai não. Espera aí que vamos tentar te encaixar pra um batalhão que tu vai combater em Kherson. É um combate mais justo lá, tem mais chance de você sair vivo. Dali eu esperei mais ou menos 2 semanas e meia.
E embarquei aí, conheci o Pinheiro, que é um cara que também, sargento, também ajudou muito eu e meu irmão. O cara também fora da Ajudou curva. bastante. Conheci o Rocha também, um sniper, paraquedista. Moleque também fora da curva. Nunca vi ninguém tirando tão bem como aquele moleque. Entendeu? Eu acho que a boa mão de obra do Brasil em militarismo, que não tá nativa, correu pra Ucrânia. Porque tem uns caras lá muito bom, muito fora da curva mesmo. Aí cheguei lá em Kherson, treinamento básico, me destaquei no treinamento, entendeu? Fiz um treinamento lá com os marines também, ucranianos, fuzileiro Essa parte de ucraniano. treinamento é quanto tempo? Tem um período ali de... Durou um mês. Um mêsinho? Um mês. Mas também depende da unidade. Depende da unidade. Tem um treinamento específico, por exemplo, pra quem já é militar ou quem, tipo, teve muitos civis que foram voluntários, né? Se Ao mesmo você não é procedimento pra militar, eles vão te mandar pro centro de treinamento da Legião, se você nunca foi militar na tua vida. Mas se você já foi militar, tipo assim, o fuzileiro naval e o paraquedista é as tropas pioneiras do Brasil, né? O que acontece no Brasil em menos de 24 horas, a gente tem que estar lá pronto. Tanto o fuzileiro naval quanto o paraquedista. Então, lá fora, a gente não tem ideia de como o militar brasileiro é bem visto. Não tem ideia. A gente vive aqui nesse mundo e não imagina. Aí, bum. Pô, partiu pra Kherson. Em Kherson, me destaquei no treinamento. Pô, cabo de infantaria, 8 anos de CFN. Irmão. Não sabia exemutar uma carta, não sabia tomar uma esquina. Pô, aí o meu primeiro armamento foi o RPK, que é o equivalente à nossa FAP. Né? Aí fui treinando, aí fui pra minha primeira missão. Minha primeira missão foi meio jagalzinho, muita artilharia. Tive que atravessar o Rio de Dnipro. Que essa era um combate mais de Operação Ribeirinha, falando aqui no Nosso contexto nosso contexto operacional de fuzileiro naval, né? A Operação Ribeirinha, embarca, desembarca, entendeu? Se esconde. E nesse meio tempo aí, foi o que? Na minha segunda missão, a gente estava sofrendo muita artilharia. Aí se escondemos numa casa. Nessa casa eu cavei uma toca ferradura. Aí quando bombardearam a casa de novo, todo mundo entrou ali, debaixo da toca ali. Foi a primeira vez que eles viram a minha habilidade de fuzileiro naval na real. Outra vez um amigo ferido também, a gente ajudou. E depois a gente comprou rádio, os brasileiros se comunicar. Porque se você usar o celular Interceptação. o drone percebe e já era. Você vai se matar e vai matar todo mundo que tá contigo. Porque o combate na Ucrânia em si é muita artilharia, muita mina, tiros de tanque, BMP, drone. A invenção do demônio. O drone da Shopee ucraniano transforma ele num drone kamikaze. É a guerra de engenho e arte que a gente fala no CFN. Engenho e arte do ucraniano. Porque vamos botar, os russos chegaram até Kiev, né? Em 2020. Pô, os ucranianos expulsaram os russos sem ajuda de ninguém. Entendeu? Você vai chegar lá, você vai ver um coroa de 55 anos, 60 anos, tá o coroa ali com a K. E ele não quer aceitar a Rússia ali de jeito nenhum. Entendeu? Tipo assim, as pessoas falam sobre a guerra. Ah, tem gente que defende a Rússia, mas, poxa, já tentou perguntar a um ucraniano o que ele acha dele ter a bandeira russa no país dele? Te garanto que se aqui no Brasil a gente também não iria aceitar. Ei, irmão, proposta tá de pé ainda? Qual o esquema? Pô, tira o passaporte que eu pago a passagem. Pô, agora, tirei o passaporte, ele pagou a passagem pra mim. E o negócio birimbolou lá, ó. Botei a empresa na justiça, não vou falar qual o nome da empresa. Botei a empresa na justiça, ó. E fui embora. Pensou. Nem pensei. Pô. Quando o nego viu, o nego nem pensou, já tava lá. Caralho, PQD, tu tá na Ucrânia, tu é maluco? Como é que foi isso? Pô, irmão, fiquei puto aqui pra eu não ser preso, não bater em alguém ser preso, eu vou descarregar a raiva. Vou descarregar a raiva lá na guerra lá, melhor coisa. A gente tem um lema que aprendi esse lema na Marinha e levei pra casa, né? Que canta na canção do Operação Ribeirinha. Dizia sabiamente que merecia viver, mas por uma causa nobre está disposto a perecer. Então eu falo isso pra ele direto. Irmão, a gente merece viver, mas por uma causa nobre eu tô disposto a perecer. Sim. Entendeu? E eu acho a guerra da Ucrânia uma causa super nobre. Entendeu? Quer saber, o Isaac gosta dessas paradas. Tô aqui com essa equipe aqui, mas
o Isaac aqui, o Isaac é bom nisso. Acho que é o elemento que, tipo, você pensando... Isso. Porque lá a equipe, você pode explicar também pra gente que tá assistindo aí, que não é composto só por militares ali de, porra, Isso. é muito variado, várias forças de outros países, né? Tem militares de lá que de vários países, né? Pode explicar pra gente como é que era lá? Não era só brasileiro ou ucraniano, tinha, pô, deve ter Não. Argentina, Não, Colômbia... colombiano, tinha pés colombiano lá. Um povo muito guerreiro é o povo colombiano. Os caras têm minha admiração de maneira incrível. Os colombianos, pô, você vê que os caras tá ali lutando pelo ideal da Ucrânia e pelo ideal deles também financeiro. Tá entendendo? Tipo assim, os caras vão lá e metem a cara mesmo. Os caras vêm de coragem. Mas além deles, argentino, colombiano, brasileiro, mas Tem argentino também. Tem muitos. Tem muitos argentinos. Mas eu acho que tem mais brasileiro que Não argentino. tem europeu. Europeu tem espanhol. Inglês, você vê muito inglês lá. Inglês, polonês. Polonês, Do lado- americano. Pô, teve um americano que até veio, passou as férias lá em casa lá com o nosso pai Sim, lá. sim, o Blue. O Blue. O cara tava... Tem o filme Falcão Negro em Perigo? Sim. Ele tava lá na vida real, na Batalha de Mogadiscio. Se aposentou dos Rangers. Tem nada pra fazer, vou lá pra Ucrânia. Nada pra Tá no fazer, vamos dar um sangue, né? rolezinho Tá no lá, sangue, né? vou lá É, ver se tá. é de verdade mesmo, entendeu? E assim, como se fala, você trabalha com todas as nacionalidades. Um exemplo nosso aqui, falar no nosso dilema de fuzileiro. Uma Unitas. Que a gente faz o treinamento ali com o mexicano, com o colombiano, com o argentino, jamaicano, americano. E aquele feeling ali de troca de conhecimento ali. Me lembrava muito a Unitas nesse ponto aí. Porque tu tá ali dividindo o quarto ali com um colombiano. O outro é brasileiro, o outro é argentino. Pô, no meu aniversário, não foi? Pô, tipo assim, a gente tava na área segura, a gente não tava no front, o pessoal fez uma churrascada pra mim. Fez uma festa surpresa Surpresa. pra ele, A marca. entendeu? Tinha Entendeu? bolo, tinha as paradas, Tinha as maneiro. paradas todas. Maneiro. E lá, Isaac, chegando lá, bum, encontrou o Anísio. Mas no primeiro momento não tem encontrado ele, né? Não. Ele tava em Kherson. Foi Fui. oportunidade. Isso. O que acontece? Ele estava em comunicação com o Pinheiro, um amigo nosso, que ele falou aqui no início, que ajudou pra caralho a gente tal. Quando eu cheguei lá em Ternopil, ele tava lá no hostel me esperando. Entendeu? Então, porra, ele que me ajudou a abrir conta em banco, tirar foto, me levou no alistamento, que é a comissaria, entendeu? Ele, porra, ajudou pra caraca a gente. Procurou unidade pra gente também, entendeu? E achou essa 59, 59 de assalto, 59 operando em de assalto. Avidívica. entendeu? E aí eu e Pinheiro, falando com ele, fazendo chamada de vídeo e tal, fizemos a cabeça dele pra ele quebrar o contrato lá em Kherson pra poder servir com a gente, entendeu? Aí, depois de tanto desenrolo, ele, pô, então eu vou quebrar, vou servir aí contigo aí, servir com meu irmão, porque o acordo foi esse, a gente servir junto e tal. Aqui não deu, então, pô, vou aí. Entendeu? Aí ele veio pra Ternopil, a gente foi pro 59. E aí, como é que era? Se foi esse encontro aí? E provavelmente de a missão junta, né? Vocês foram só com algumas missões juntas ou chegaram assim separado? Em Kherson a gente foi... Eu tava separado dele, é óbvio. Mas o comandante queria ele também de qualquer jeito em Kherson. Também tu já tinha, porra, falado dele também. Sim, desses sim. trabalhos. Sim, eu tava muito bem visto em Kherson. Eu já tinha feito ali uma amizade, já Mas tava... só que por com a família. influência dos camaradas que estavam no hostel, assim que eu cheguei, que o acordo era todo mundo servir junto, todo mundo ficar junto. Entendeu? Eu decidi não ir chamar ele. Entendeu? Ele pra mim fez uma promessa pros caras aqui no rosto. Sei como é que ele é cabeça dura, sei que ele não ia quebrar a E promessa. eu sou assim, também de lealdade, entendeu? Porra, te conheci agora, entendeu? Porra, se falar, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou ser leal contigo até o fim, irmão. Até que me prove o contrário, entendeu? Vou ser leal. Entendeu? Só assim, tem esse negócio de irmandade, fraternidade, entendeu? Só assim, faz 10 a 10. E eu sabia que ele ia fechar com a gente também. Lá vem a equipe. Não é à toa que ele, né, fez de tudo pra você estar lá ao lado dele. Não só pela amizade, mas pela sua índole, né? Inclusive, espero um dia, né, ter um camarada como você do meu lado. Ah, Vamos bater.
Aí como é que foi? Vocês chegaram, mesmo batalhão e tal? Como é Aí que cheguei, foi? aí desembarquei em Kherson, né? Só que a gente vem de uma família que a gente é duro. É difícil você ver a gente chorando, você ver alguma coisa. Meu avô ensinou isso pra gente. Quando eu cheguei em Kherson, não, cheguei em Ternopil, vi ele lá fumando cigarro. Eu, caralho, mano. Esse cara veio mesmo. Aí o moleque é brabo Aqui caiu a mesmo. ficha. Sabe que tava vindo, Aí mas caiu a conseguiu. ficha pra Aí mim que caiu ele a tava ficha na pra Ucrânia. ele. Eu, caraca, que merda que eu fiz, meu Deus. Aí abracei ele. Porra, foi Aí foda, tá, mano. eu levei esse dilema do CFN também pra minha vida. O mínimo que eu espero de você. Né? A gente fala isso direto no CFN. Aí, digamos assim, aí, durante o treinamento, no meio dos brasileiros, né, no 59, eu fui o melhor atirador. Tinha um argentino, qual era o nome dele? Comanche. Comanche, moleque também fora da Bom, curva. moleque no tiro bom pra caralho. Moleque bom, aí ficava eu olhando o tiro do Comanche, Comanche olhando o meu tiro. Aí eu chegava, né, na casa segura, pô, ele aí, como é que foi? Pô, o tiro foi bom. Aí todo mundo naquela empolgação, uns meninos novos que tava lá entre a gente, pô, tirou bem pra caramba. É o mínimo que eu Emoção espero zero. disso. Aí ele pra mim, é o mínimo que eu espero de você. A mesma coisa também quando ele assinou o contrato, pô, irmão, fui bem no treinamento, é o mínimo que eu espero de você. E pra eu assinar o contrato foi outra guerra também, Foi né? outra guerra. Pode contar aqui? Claro, pô. Outra guerra, porque assim que eu fui me alistar na comissaria, tem os exames, né? Exame médico e tal. Eu até perguntei pra ele, pô, como é que é o exame médico? Porque, pô, eu sei que eu tenho uma pressão um pouquinho elevada, né? Pressão alta e tal. E eu nem disso eu sabia. Tomamos remédio escondido. Tomava remédio escondido aí. Aí, pô, porque, pô, minha pressão é um pouco alta, né? Pra mim, era só isso, tá tranquilo. Chegou, fui fazer o exame. Veio a doutora com estetoscópio e tal. Mediu a pressão 3 vezes. Eu, caraca, tem alguma coisa errada aqui nessa porra. Aí falou, vai pra salinha. Né? Eu entendi, né? Falou ucraniano, aí eu entendi por gesto. Beleza. Beleza. Aí fui. Cheguei na salinha, tava lá o eletrocardiograma. Ih, mano, caralho, tô fudido. Chegou lá. Aí quando tirou, quando mostrou lá pra ela, ih, ela, problema, que problema é igual, né? A palavra problema é igual, tanto no português, tanto no ucraniano. Problema. Ih, caralho, fudeu. Aí o cara que sabia um pouco inglês, eu também arranho um pouco no inglês, aí falou, tá com arritmia. Caraca, Arritmia cardíaca, eu descobri lá. o que é isso? Pô, como é que você vai pra guerra e tá com o coração batendo normal? É impossível. Pô, Sim, vai ter É emoção do fibrilação, combate. arritmia. Não tem como. mas aí ele foi curado, mais pra frente ele foi curado. Aí descobri, tava arritmia cardíaca. Aí voltamos lá pra comissaria, aí o responsável lá falou que eu tinha que passar uns dias no hospital, tomar remédio pra ver se amenizava, pra poder dar alta, né? Pra poder carimbar lá, pra eu poder servir, entendeu? Aí fiquei em 5 dias, né? 5 dias a uma semana internado no hospital, tomando remédio, comendo aquela comida maravilhosa, pra não dizer o contrário, né? E graças a Deus consegui ter o O hábito. O hábito. Se ter desse o ruim, hábito. se desse ruim, ia ter que Retornar. retornar. Tinha que, pô, esse era o meu pior medo, era retornar. Retornar sem nada, sem, pô, só dar um passeio na Ucrânia? Não, É quero pro loucura. combate, Momento pô. desse, né? Pô, Não- tá doido, A decisão não. de ir já é difícil, né, cara? Depois que a pessoa toma essa decisão, já tá consciente do que quer, chega lá e, pô, tomar por uma frustração ali, né, cara? Não, tá doido, cara. Aí, pô, fui e tal, aí tomei o hábito, tá, beleza. Aí fomos lá pro 59. Do 59, outro exame médico. O caralho, puta Que que, isso, irmão. pariu, mas tudo, que guerra é essa, mano? Aí eu Primeira guerra foi do vou te papel. falar, tanto a ida pra chegar na Ucrânia, tanto os trâmites pra poder servir, pra mim foi pior do que a missão. Pra mim foi pior do que a missão, mano. Sério, real, foi pior Mas do que a aí, missão. depois da missão, ele foi fazer exame de novo. O coração dele tava normal. Não, depois a gente vai chegar lá, calma, tá ansioso, Saudade calma. da batalha, saudade. É, Calma. Aí chegamos lá, fomos fazer o exame.
Beleza. Deu também arritmia também, cardíaca também. Deu arritmia cardíaca e deu mais um negócio lá que eles viram lá que eu não sei lá. Até hoje eu não sei. Aí tá, beleza. Aí fiz outro exame e tal. Fiquei mais uns 3 dias fora, tomando remédios, parar, fiz outro exame. Aí consegui o ápice, beleza. Aí nisso fiquei, depois de assinar o contrato, né? 3 dias treinando, fiquei 3 dias treinando. Filho, no terceiro dia, assinei o contrato no dia 16, no dia 19, já teve a missão. Eita, tocou. Tocou. Foi a missão. E no mesmo dia, pô, caraca, eu já senti uma energia sinistra. Entendeu? Energia sinistra e tal. Eu ouvindo, ó, tô contigo, né, irmão? Até chamei ele. Foi. Eu, caraca, mano, vai acontecer alguma coisa. E foi, e realmente aconteceu. Aí, eles, pelo rádio, eles avisaram que ia ter a missão e falaram os nomes dos combatentes que iriam, né, entendeu? A gente tava na última, né? A gente era os últimos, fomos os últimos a ser relacionados. Ser relacionado pra ele. Tipo assim, montar a rela lá, né? Porque, tipo assim, no meio de muito brasileiro, argentino acaba tendo algumas contendas. E a casa meio que tava dividida, né? Aí chamaram 3 meninos novos, né? Se eu não me engano, o cara mais maduro que tava entre eles era o Boris, não era? O Boris estava com o nome desde o início ou não? Sim, acho que tava. O Boris Não também é me um moleque recordo. altamente também. Aí chamaram esses 4 meninos novos e esqueceram da gente. Só que aí tocou aquele arma aqui pra todo mundo. Aí foi quando o comandante viu ele, a equipe mais madura, Ele ele não. escolheu a dedo. Vai você. Você não. Você não, você vai pra lá. Vem você. Tipo assim, porque a Ucrânia ela sofre um grande problema também, o turismo militar. Turismo militar que eu digo é o quê? O aventureiro, que nem a gente fala. Sempre tem. O cara que não tá preparado pra aquilo, que O nem... cara que vai lá pra tirar foto. Tirar pra dar foto. Só tira foto só, não faz nada, entendeu? Faz videochamada, mostra. Faz live. Faz live, caralho. Quer de alguma forma, né, se engrandecer. Isso, alguma quer se engrandecer sim, e passou um mês ali e foi embora. Tem cara que vai pra lá, faz vaquinha e... Tipo Ainda tem assim, isso, ganha né? dinheiro, não Caras assina que- contrato nem nada. Lá tem de tudo, cara. Eu acho que, tipo assim, picareta tem tudo quanto é lugar do mundo. E tem uma página também que mete malho neles, né? É, tem uma página, Bisões na Ucrânia. Até tive problema porque essa página me elogiou, os outros achou que eu tava envolvido com a página aí, foi uma longa história. Sim, sim. Entendeu? Pai Ghost, né? Sim, sim. Então, o que que acontece? Você vê muito isso lá. Brasileiro que vai lá pra ser aventureiro, tirar foto, postar. Mas só que quem tá realmente no front é totalmente diferente. Porque como funciona? Você tá no front e você ganha 120 mil hryvnias. Você tá fora do front e você ganha 70. 70 mil hryvnias convertidas. Depende. Que? Depende da Depende. unidade. Tô botando um exemplo, um gur na Sim, vida. sim. Depende da unidade. Você ganha 70 mil hryvnias. 70 mil hryvnias convertendo para reais dá 9 mil reais. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso no bruto. Então, o cara que não tem aquele ideal fixado, tá entendendo? Ele vai ali, ele Pra vai ele é ficar- suficiente. Pra ele já é o suficiente, entendeu? Mas, tipo assim, pô, como é que eu vou voltar pro Brasil, parar aqui na frente de vocês no podcast e falar que eu não fiz missão nem nada disso? Pô, eu sou fuzileiro, não é só meu nome. A instituição toda, né, É cara? a instituição A história toda que tu passou ali, os 8 História anos. toda, os 8 tudo. anos. Antes, teu avô, teu pai, Isso. tudo vai carregar contigo. A gente já vem de uma legião de família. Pô, meu bisavô, seu Anísio, foi militar, meu avô foi militar, entendeu? Meu pai e meus tios não conseguiram, mas eu, tipo Tem assim, continuidade. dei continuidade ao legado do meu avô. É Entende? aquilo que a gente sempre ouve dos mais antigos, né? O brevet, né? O principal que a gente carrega é o nosso É o nome. nosso nome, eu pensava nisso. Eu e ele temos o mesmo pensamento nesse ponto aí. Sim. Pô, como é que eu vou chegar aqui num podcast com a cara mais lavada e contar 1001 mentira pra vocês?
Não vou, pô. Eu, quando me olhar no espelho, eu vou me sentir um merda. Aí, continuando ali, como é que esse processo aí, chamaram a dedo pra essa missão? Chamaram a dedo Chamaram a pra dedo. missão. Aí fomos Aí chamou eu, ele... Pô, esqueci de falar do Mencato. Mencato também, da 115. Moleque fora da curva. Mercado, moleque muito Moleque de Manaus. bom. Muito bom. O agente penitenciário ele. Até se um dia vocês puderem conversar com ele, vai valer muito a pena. Muita experiência também. Aí chamou eu, Mencato, Saracono, PQD e Boris. Essas 5 cabeças. Aí partimos pro briefing da missão. Aí no briefing da missão vem aquelas perguntas. E aí? Com que armamento que a gente vai? Tá aqui o AK-74 que vocês estão treinando. E a gente vai poder levar RPG, a gente vai poder levar... Eu já fiz as perguntas já pertinentes à Ucrânia, que eu já tinha experiência, eu já sabia o que poderia ou não poderia acontecer na missão. Eu tá tendo drone. Cheguei a perguntar também. Chegou a se perguntar tinha também. Artilharia. Não tinha artilharia. Não tem artilharia, não. Não tem artilharia. São 3 russos Só moribundos. 3 russos moribundos só. Chega no banco e taca a granada, tá bom. E eles Olhei pra... passavam a posição deles. Passavam. Eles passavam. Por drone. E Eu olha, reconhecia. o drone reconhecia e Passava passava pra pra você. gente. Eu peguei a carta, eles tinham ali uma pequena carta, não foi, PQD? Sim, Fiz tipo um caixão de areia ali no chão. sim. Pô, fez o Fiquei pô, pra foi eles. aqui. Pô, É, mas não, minha missão sempre foi essa. Tipo assim, o pessoal sempre fala. De Recon, o cara... Fuzileiro naval, né? Tá na massa do sangue O isso. cara é brabo, o fez cara o é brief brabo. ali. Fiz o brief ali, montei ali um pequeno caixão de areia. Aí, bom, partimos. Pegamos aquele night vision, binocular. Aí partimos. Quando partimos, desembarcamos, né? Aí fomos pro primeiro ponto, isso em Avidívica. Primeiro ponto. A gente tinha que fazer o assalto até 5 horas da manhã. Se passasse disso, era pra cancelar o assalto. Foi a ordem do comandante. Aí combinamos o quê? Que eu ia puxar a ponta, que era o que eu sempre foi minha função no CFN. Na Ucrânia sempre foi essa a minha função, homem ponta. Até quando eu era comandante de esquadra no CFN, eu pulava pro volteador para ver se estava dando tudo certo mesmo. O que aconteceu? Aí partimos, eu e o ucraniano. Aí o OVN deles estavam ruim, não tava bom. Embaçado. Tava embaçado, Embaçado, tava desregulado, solto, desregulado. acabou a bateria, verdadeiro inferno. Suruba. Aí eu notei que o reconhecimento não explicou pra gente como tava o caminho. O caminho tava de lama até o joelho. Isso aí não explicou mesmo não, cara. E a lama da Ucrânia, ela tem uma diferença da lama do Brasil, né? A lama do Brasil você vai pisar, vai afundar um pouco. Não, a lama da Ucrânia parece uma areia moventiça. É, vocês podem até pesquisar aí um período de chuva lá chamado Rasputísia. Então, nessa lama, estavam se afundando. Só 2 guerreiros que estavam com um AVN bom, eu e o Boris. E eu na ponta, puxando a ponta, e ele segurando o Mencato e a Saracono, né? E toda hora eles se afundando. Nisso eu voltava lá, ajudava, entendeu? Que aí dava um feixe de luz. No meio do caminho, não sei se foi um BMP ou uma .50. Atirou em cima de mim do ucraniano. O ucraniano se abaixou. Suca! Suca é o palavrão deles lá, né? Davai bunker. Davai bunker é pra gente correr pro bunker. Aí corremos pro bunker. Aí eu falei, ó, vamos fazer uma votação. Já tá errado. Porra, não O tinha. caminho da missão tá todo errado. Falaram que não tinha nem artilharia, não Falaram tinha que nada. não tinha nem- do nada Tinha já tudo. apareceu. Tinha artilharia, tinha drone, tinha tanque, tinha metralhadora comendo em cima da gente, tinha Da tudo. gente, tinha Mas não é uma tudo. missão suicida, Tinha né? tudo. Suicida. Aí eu puxei a votação dentro do bunker. Nesse momento aí eu ainda fui contra Já você foi contra mim ainda. Eu falei assim, eu me lembro, agora eu me recordo do que eu falei. Eu falei assim, pô, já estamos aqui, pô, então foda-se, bora, já estamos aqui nessa porra. Só que eu já sabia como é a Ucrânia, mentalidade, em si, né? a mentalidade de combate. Né? Eu, pô, estamos só em 5. Nunca vi um assalto tão reduzido. E o reconhecimento já errou. Pô, vocês são do toneleiro, vocês sabem. Se o reconhecimento errar um pouquinho, já joga toda a tropa do assalto pro barro. Então, o que acontece? Eu já sabia que ali, se o reconhecimento errou, seja em treinamento ou seja na real, vai jogar a tropa pro barro. Aí na votação eu perdi. Aí o que eu passei a ser? O medroso da equipe. Né?
Rapaziada, isso tá errado, vai dar merda. Pra gente retrair algum ferido, vai ser puxado, não vamos conseguir. Não, mas vamos, já vocês querem ver o diabo de perto? Então vamos lá ver o diabo de perto nessa porra, então. Tamo indo. Aí o Mencato tava carregando um bloqueador de drone, né? Sim. Tamo indo. Aí, teve que passar de 2 em 2. Essa ponto .50 tava dando tiro a gente. E antes, a equipe dos argentinos foram passar por esse local. O BMP pegou eles, não acertou eles, mas o BMP, tipo assim, deu tiro contínuo neles. O que eles fizeram? Vamos abortar a missão. Eles abortaram a missão, mas também não sei se eles não passaram o briefing dele, o debrief deles da missão, ou se não deu tempo, não sei o que aconteceu. Eu sei que essa informação não chegou pra gente. Aí conseguimos passar. Nisso conseguimos passar, eu tô vendo, eu olho, você de OVN, você consegue ver a luz da termal de outro OVN ou a do drone. Quando eu olho, meu irmão, parecia até o Exterminador do Futuro. Esse momento foi foda. O drone passando com a termal, o Mencato, liga aí o bloqueador de drone, corre todo mundo pro ponto, aí corremos. Nisso que corremos, meu irmão, Foi nessa hora que chegou. o ucraniano deu tiro na gente nessa hora. E a hora do morteiro? Foi quando a gente foi entrar no último bunker. Aí eu, vendo que isso já foi do primeiro ponto pro segundo, agora já tava sendo do segundo pro terceiro ponto. Pro terceiro checkpoint. Aí eu, corre, eu vendo o drone passando e todo mundo ficou ofegante, porque você tem que andar na lama. Pô, a gente corre na areia, a gente já cansa, já é mais cansativo. Fora o equipamento, né? Fora o equipamento, que o nosso equipamento é muito pesado. Mais uns 30 quilos aí que a gente De tava equipamento. carregando. Mais uns 30 quilos. Vamos botar o cinturão com placa, vamos botar que ele pese 6 quilos. No decorrer da marcha ele vira 12, Sim. né? Tem um colete. Colete, Mas mais o munição. suor, né? O suor vai... Mais munição. A gente Pô, tava carregando. e eu deixei ele mais pesado do que todo mundo, porque o que eu fiz? Tava com muita granada. Eu peguei 5 granadas, botei no Tá meu com umas 12 cinto. granadas, né, irmão? Isso. 12 granadas. E joguei que eu tava. todas as granadas que eu podia pegar na hora, porque eu senti maldade. 12 granadas, Botei mais no bornal dele. 300 munições, tirando os 5 carregadores que eu tava do fuzil. 5 não, 6 total. Tá ligado? Mais 300 munições. Então tava pesado pra caralho. Entendeu? Aí vamos botar aí. Aí partimos. Nisso que partimos, chegamos num ponto de ônibus, tinha um antigo ponto de ônibus. Porra, vamos falar na linguagem de naval? A MAG deles começou a cantar em cima da gente. Eles usam a PKM. A PKM, a gente chama de Pokémon. Começou a cantar na gente. Aí eu mais uma vez levantei a bola, não foi, irmão? Foi. Porra, vocês estão surdos? Vocês não estão vendo que essa missão vai dar merda, não? Aí foi aí que eu parei e pensei, não, vou fechar com a Anísio, fechar com ele. Aí gritamos a senha, contra a senha, olha só. Porque já mudou, acho que eu já posso falar a senha contra a senha aqui, né? Muda. A senha Já era... foi tomado já? Perdemos já, Já Vidia. perdemos ali já? Messi. E a contrassenha? Messi. Porra. O cara gritou Messi pra mim, se eu gritasse Messi de volta pra ele, era amigo. Olha, Muito simples. muito simples, né? Aí, o ucraniano, Messi, suca, blé. Aí o outro viu que era ucraniano, né? Suca, blé é o palavrão deles lá. Tipo assim, porra, sou eu. Né? Aí parou de dar tiro, aí fomos. Aí eu levantei a bola de novo. Pessoal, esse assalto é loucura. Os OVN não estão funcionando. E o ucraniano que tava no bunker, o nosso segundo guia, não queria levar a gente. Ele não foi? Foi. Ele tentando enrolar o máximo possível pra gente não ir. Porque o Os caras ucraniano em tavam si com já medo. sabia que a missão era meio suicida. Sabia pô. já. Aí ele deu 5 horas da manhã, aí o pessoal, eu na votação querendo que não fosse, mas aí novamente eu perdi na votação. Ganhei o voto do Isaac, só. Foram 3 contra 2. Então, vamos continuar então. Aí a Sarah Connor na hora, tipo assim, pra me motivar a continuar a missão, ainda falou, Tico, derramos tu hermano aí e vamos. Porque ela viu que minha preocupação é diferente quando você tem um parente teu na missão contigo. Muito diferente. Se eu falar que isso não muda, muda completamente o contexto.
Aí eu, não, tá maluco, pô. Não, ele, eu Porra, vou. caraca, já Como é tô que eu aqui não já. vou, porra? Eu vou. PQD Audaz. Pô, tá maluco, vai ficar fora dessa? E eu Vou vou. nada. A tua postura mudaria se ele não tivesse lá na mesma equipe e tal? Talvez eu estaria... Não mudaria porque eu me preocuparia com os outros meninos, mas eu não iria ligar tanto como eu tava ligando. Entendi. Entendeu? Tipo assim, pô, se meu irmão não voltar pra casa, eu não queria me perdoar. Mas aí na missão teve a reviravolta, Teve a né? reviravolta também. Vai explicar isso aí. Aí, partimos. Aí ela, não, os OVN não tá funcionando, então vamos atacar no amanheceu. Vamos atacar no crepúsculo matinal, então? Ela, vamos, crepúsculo matinal, o céu tá neblinado, não tem tanto drone, é o horário mais seguro. Entendeu? Aí partimos. A ucraniano deu um norte pra gente, a gente seguiu esse norte, eu ali na ponta. Aí tô eu indo, aí eu ali é onde mandou a gente atacar. Então vamos. O ucraniano ainda falou que era perto de um ponto de ônibus. Eu, então vamos. Tamo indo. Só que tinha um campo minado. Eu protei as minas. Né? Os minas antitanque. O que a gente aprende no CFN? Ah, cara. Varetinha Vai, filho. e vai, né? Aí fomos, eu protei as minas, eu na hora ainda avisei o Mencato. Quando eu olhei, eu não sei o que me tocou no coração, que eu olhei pra trás, tava ele e o Mencato, mas nessa hora o Mencato tava na frente dele. O Mencato já ia pisar na mina. Aí eu fui e soltei a voz, Mencato, olha a mina. O Mencato foi e voltou, não pisou. Mas nisso aí um russo ouviu. O russo ouviu, tava eu e a Sarah Connor na frente. O russo já foi largar a mecha pra cima dela. Esse daí eu já peguei ele. Aí eu consegui abater esse russo. Aí a Sarah Connor já foi e descarregou o carregador nele também. Que ele ainda continuou vivo, dando tiro na gente. Ela descarregou o carregador nele. Aí tá. Aí nisso a gente ouviu uma voz dentro da casa. Foi. Viu, Mencato? Anísio, a voz tá vindo dali, daquela janela ali. Ah, Isso. granada. 5 granadas ali. 5 granadas eu gastei dentro desse compartimento. Ó, a voz tá da onde? Tá dali. Segura aí. Toma. Segura o latão de Brahma. Boa! Da onde tá vindo a voz dali? Segura outro latão de Brahma. Eu vi um passando, dei tiro em cima. É interessante, Depois eu tive em cima de um. você manobrou muito bem, cara. Porque se você não leva a granada e tem que atirar, você denuncia sua posição. A granada não necessariamente você vai denunciar, que você vai lançar ela, vai explodir. Da onde que veio? De que lado que veio, né? É mais Isso difícil aí. de você localizar do que você atirar e o clarão ali do Já tava de fuzil dia. já vai também. entregar. Já tava de dia? Tava de Tudo dia. mal. Tava de dia já. A gente já atacou no crepúsculo matinal. Ele tava já um... Já tava amanhecendo. amanhecendo. E também o efeito da granada em si, a granada, tipo assim, é algo que o CFN tinha que adestrar mais nos batalhões de infantaria, porque a granada ela abre caminho para você no combate. Você pensa que não um combatente ali com a granada na mão, ele causa uma destruição que a gente conversando aqui, a gente não tem ideia. Mais do que uma rajada de um fuzil, um homem com a granada, ele assusta muito mais. Aí eu taquei umas 5 granadas dentro desse compartimento ao total, pela janela, mas é um compartimento forte de concreto, não desabou nem nada. Aí fizemos a varredura, não tinha mais ninguém, ele avistou o russo correndo, a gente também avistou, só que na hora eu, tipo assim, esse pecado eu não vou ter, deixei ele vivo, né, tava desarmado. E o outro russo ele também atirou, os meninos atiraram, o Mencato também, o Boris. Aí fomos voltar. Vamos voltar, cumprir uma missão. Nesse meio do caminho aconteceu um incidente. Aí conseguimos entrar no bunker. Quando entramos no bunker, os ucranianos, ó, vocês atacaram o local errado. Entendeu? Vocês atacaram o local errado, agora vocês vão ter que atacar o local certo. Caraca, meu. Foi. Deram a posição errada pra Era a gente. posição errada pra gente, o ucraniano. Ainda bem que a gente tinha a conversa salva no Google Tradutor, tudo certo. Aquele camarada que não queria levar você lá. Isso. Possivelmente deve ter mandado a posição deles, né?
Possivelmente que eles iam atacar e não de você, né? Isso. Já de maldou, já. Tipo assim, existe muito isso na Ucrânia. Caraca. A missão ali é suicida. Eu não vou me... Os cara... Tem cara que pensa assim, diferente da gente. O brasileiro não tem esse pensamento. Pô, fui fazer aquele ataque ali, a missão é suicida. E que se foda, quem vai fazer essa missão é o outro. Pirão é pouco, o meu primeiro. Eu já penso assim, se eu vejo que a missão é suicida, eu chego na base e falo, não vai. Porque o estrangeiro, ele tem esse direito de escolha. O ucraniano já não tem. Entendeu? O estrangeiro, quando ele volta, se ele bater o pé, não vou. Então, quebra meu contrato que eu volto pro meu país. Entendeu? Tem muito estrangeiro que faz isso. A missão é suicida. A gente poderia ter abortado a missão quando a gente perdeu o efeito surpresa, quando a ponto .50 atirou pra cima da No gente. início. Lá no início, que foi onde eu falei que ia dar merda. Eu preconizo a vida, eu tenho um pensamento... hoje em dia ele é capitão, Monier. Uma vez eu vi ele e o capitão Gomes Almeida também. Na época os dois eram tenentes, isso na Maré. Eles falando, se um de nós levasse tiro, a missão já se dava como falida. Que não ia valer a pena, pô. Entendeu? Então, o que a gente fez? Eu não queria, eu já queria ter dado volta na missão lá no início. Eu poderia ter evitado esse tiro que eu levei, aí fomos. Aí fomos fazer o ataque, o comandante no rádio, falando com a Passaram a conta. ONU, direto, ó, vocês têm que cumprir essa missão, vocês têm que cumprir essa missão. E eu não querendo cumprir essa missão, mas já tava ali, eu já parei de remar contra a maré ali. Pra mim, o meu ego também já tava lá em cima já tava acreditando que nada ia acontecer comigo. Pô, já tinha feito missão pra caramba em Kherson. Atravessei o Rio de Dnipro umas 8 vezes. Quando você atravessa o Rio de Dnipro, você já tá entrando na área dos russos. Então, pra mim, tipo assim, Deus tá comigo, não vai acontecer nada não. Realmente, Deus estava comigo. Conosco. Aí, fomos. Quando a gente foi fazer o assalto, aí o ucraniano falou que tinha o quê? A posição russa estava a 150 metros da gente. Sendo que a 30 tinha uma edificação. Eu, como um volteador da equipe, fui contando o passo, né? Tem um passa-ferido bom pra caramba, quem trabalhou comigo sabe. Fui contando o passo. E aí nisso veio um drone. Aí o drone, os meninos ainda queriam tirar no drone, não foi? Sim, não atira não, vai gastar só munição. Só vai gastar munição porque é muito difícil você acertar um drone. Em Kherson eu capturei um drone que já estava caído. Cara, é quase impossível você acertar um tiro no drone. O cara que fala isso, porra, eu acho muito difícil. Tipo assim, daqui a pouco esse tipo de combate vai chegar no Brasil, vocês vão ver que o que eu tô falando tem total coerência. Já tive uma experiência parecida, realmente. Né? Chegou a descarregar ali um carregador ali, 30 munições e... Pode botar o melhor conseguiu atirador, bater, não vai conseguir. Não consegue. Não consegue. Aí A eu vou... melhor arma é a 12, né? A 12. A balinha. Mas mesmo assim, Mas se ele mesmo tiver assim, Tem que estar perto, próximo, tem que estar Tem que próximo. estar bem próximo. próximo. Entendeu? E o drone utilizado lá não é o mesmo daqui, né? O drone desse próximo... Porra, já. eles já não usam consigo muito mais ligar, o Mavic barro. 3. O Mavic 3, eles usam muito esse tipo de drone. É o drone que vende na DJI. Entendeu? É Melhor fósforo branco e termal. fósforo branco e termal. Aí o que eu fiz? Entra todo mundo na casa. E o drone rodando. Aí ela entrou em contato com o comandante respondeu, o comandante foi e mandou o drone dele. E nisso já tava a gente sob pressão, pô, já perdemos o efeito surpresa, já deu merda, não vale mais a pena ir pra missão. Equipe cansada pra Equipe caralho. cansada ao extremo, já Tava já muito cansado. um dia sem comer já, que a gente não... Porque falaram pra gente que seria uma missão muito rápida. Não. Levou recebimento só pra... Levei só barra de cereal. Quem pagou essa missão aí não gosta de vocês. A gente chegou nessa conclusão Não depois. gosta de vocês. Aí ela chegou o drone. Nisso ela desembestou. Aí eu, calma. Tipo o Capitão Nascimento com o Neto. Calma, porra, calma. Só que o que acontece? Uma semana antes, eu peguei os meninos, ensinei comandos de gesto de patrulha que a gente utiliza no CFN. Comandante, subcomandante, contagem e retraimento australiano. As ATAI que a gente faz no CFN. Na marca. Tipo, pra quê? Pra a gente tá entrosado.
Pra tá todo mundo entrosado. E a rapaziada gostava muito disso. Meu irmão, pô, ele não tava nem com contrato assinado ainda, mas tava ali, pegava um fuzil emprestado com alguém e ia. O moleque se destacou muito. Entrada em compartimento, a gente já treinava junto. Pra quê? Pra tropa ter, vamos botar assim, uma troca de É tiro. tudo a querência, né, irmão? Tudo é querência. A gente querer melhorar, querer aprender o que a gente não sabe aprender e melhorar o que a gente já sabe. É isso. Um entrosamento, digamos. Pô, se eu operar com qualquer um de vocês, se a gente ver a esquina ali, eu vou olhar pra cara de vocês, já vou saber o que vocês estão pensando e vocês vão saber por quê. A gente é fuzileiro. O fuzileiro, ele tem entrosamento. A gente pode trabalhar com um fuzileiro lá de Manaus, irmão. Que ele vai saber a TAI que eu vou tomar e eu vou saber a TAI que ele vai tomar num olhar. Então isso eu tentei levar pra Ucrânia também. Deu certo, graças a Deus deu certo. Eu e o Mencato e meu irmão, a gente falava a mesma língua no combate. O Boris, que era PMC, foi do Exército, Sim. também falou a mesma língua deles no combate. Aí eu vou uma informação em V. Ela numa ponta e eu na outra. Nisso daí, porra, pro meu azar e pro azar do russo, vi o cara saindo da janela assim. Vi o cara saindo da janela, sabe aqueles 3 segundos de susto? Rajadão. O cara me deu-lhe uma rajada, eu também soltei uma rajada nele. Nisso que eu caí, ele que tava atrás de mim, ele e o Mencato, eles estavam na minha tripa. Caralho, mano, quando eu olhei, eles também começaram. Eu fui o primeiro a cair, o primeiro a dar tiro. Assim que eu escutei o barulho do tiro e vi ele saltando, tomando tiro. Caralho, fudeu, ele morreu, mano. Caralho, minha reação foi Eu já caí atirando também. foi me jogar no chão e começar a abrir fogo. Joguei no chão e comecei a abrir fogo em cima. Aí eu fiquei mais tranquilo quando eu comecei a escutar o fogo dele. Comecei a escutar ele dando tiro. No chão tu já tá... No chão, eu nem percebi que eu tinha levado tiro. Só senti o impacto. O que eu pensei? Pegou no colete, tô safo. Só que aí os russos, por azar dos russos, os russos não viram ele um Mencato. Mercado também logo a paz começou a dar tiro Tava também. informação em V ali, né? Os primeiros aparentes... Isso, a gente tava em formação em V. Como eu havia dito antes, eu pensei que o justo estava a 150 metros, que foi o que o ucraniano me passou. Não, o justo estava a 30. Caralho. Entendeu? A casa que seria MP ataque era onde os russos estavam. Foi. A casa que a gente ia usar como abrigo. Como abrigo, Mas se prepara pra ir. para se preparar para fazer o assalto. Praticamente uma área amarela ainda, né? Pô, já tá Verde, vermelho amarelo. ali Tá já. bem vermelho, mas tá vermelho, pô. 100% vermelho. Tudo vermelho. É como se fosse a marcha para o combate. Contato iminente ou próximo. 100%. 100%. Então, e vocês já achavam que não ia encontrar inimigo, mesmo estando em área vermelha ali. O inimigo é a qualquer momento ali. Isso, mas qual é a função do volteador na guerra? Né? A função do volteador, ele é seu primeiro contato com o inimigo. E foi essa a minha função, foi o que eu cumpri, né? Graças a Deus, no momento ali, só o Mencato levou um tiro de raspão. Mas o mais ferido ali no momento foi eu. Em parte, eu fico feliz porque eu realmente cumpri minha função. Que a minha função em si era voltar com todo mundo bem. Esse era meu pensamento. Foi. Essa era a minha maior preocupação o tempo todo. Tipo assim... Porra, quando eu levei esse tiro, quando eu olhei assim... Aí eu comecei a ouvir o tiro deles. Só que eu não sabia quem tava atirando na hora. O mercado tava atirando na frente, aí depois ele veio rolando, fez um rolamento tático dele lá, aí ele veio, ficou do meu lado, ficou eu e o Mencato lado a lado. Eu do lado, ele do outro. Aí depois eles começaram a levantar e fazendo um retraimento Aí ele- australiano. Foi a hora que eu virei pra trás Foi. assim. Essa imagem nunca vai sair da minha cabeça, irmão. Os russos me acertaram umas 2 vezes. Só que, graças a Deus, não acertaram em cheio em mim. Acertaram no fuzil e no meu capacete. Aí, eu rolei. Quando eu fui atirar de novo, o fuzil deu pane. Aí eu, caralho. Fui safar a pane. Larguei ele assim do lado. Quando eu fui rolar, pegou tiro até na bandoleira. Eu fui rolar, quer saber, eu não vou lá resgatar o fuzil, não. Minha vida em primeiro lugar. Aí eu fui tirar o pino da granada. E nisso eu tô sentindo minha roupa aqui do braço aqui, meu casaco todo colado. Pô, isso não é suor. Quando eu olhei pro fuzil, o fuzil tava sujo de sangue. Eu olhei pra minha mão, o sangue escorrendo. Mano, pegou tiro em mim.
Fui tacar a granada, cadê a força? Nada. Nada, e eu com ela sem pino na mão. Aí quando eu virei assim, eu olhei assim, aí tá eles, cara, foi muito na marca eles fazendo o retraimento australiano, eles fazendo na marca mesmo. Os 3 em 3 pontas. Deixou de ser em V e virou coluna. E ele aqui na frente, ele saiu. Aí ia pra trás do mencato e eles ali, mantendo fogo sobre fogo. Sei que nessa brincadeira aí, poxa, isso foi a confirmação do drone. Isso não sou eu que tô falando, não. Isso foi o drone que confirmou. Nessa brincadeira aí morreu mais 3, 4 russos. Confirmação do drone foram 4 russos ali abatidos e 3 correram. 3 correram. Foi essa informação que foi passada pra gente. A gente não tá falando nada de achismo, nada disso, Isso não. não, isso é Foi informação passada pra gente. Aí quando eu vi que só tava o tiro deles, né? O que eu fiz? Botei o pino na granada de volta, mas não confiei de ficar com aquela granada no bornal. Deixei a granada lá. Eu e Saracono se levantamos, corremos. A Saracono, quando chegamos perto de entrar no banco, eu ouvi aquele barulho assim. E esqueci de contar essa parte também, tu conta. Aí eu e ela olhamos um pra cara do outro, explodiu o tiro de morteiro perto da gente. Ele, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Não, isso aí foi à noite. Não, isso aí foi a gente indo pra Indo lá. também? Foi a gente indo. E você foi e abraçou a gente. Foi. A gente indo também, tipo assim, a primeira vez que eu... Aí eu vou falar de novo no nome do Pinheiro. Primeira vez que eu vi um tiro de morteiro, que é o que mais... É o nosso maior inimigo, é o morteiro na guerra em si. Né? Que é o que ganha espaço na guerra. O avanço russo, tanto o avanço ucraniano. Sem artilharia, irmão, nada funciona. Tava eu e Pinheiro na base, fumando narguilé. A gente ali conversando na casa segura. Daqui a pouco eu escutei aquilo... Que porra é essa? Pedro, se abriga. Aí eu vendo os caras mais antigos de Ucrânia entrando no bunker, se escondendo. Eu, caralho, mas aqui não é seguro. Só que em Kherson não tem área segura. E eu não sabia diferenciar isso, que como assim, menos de um mês de Ucrânia, porra. Boy pra caralho de Ucrânia. Só experiência do CFN. Aí eu, vai você, Pinheiro. Ele, não, vai você. Eu, vai você, vai você, vai você, vai você. Um empurrando o outro pra entrar no bunker e acabou que nenhum dos dois entrou no bunker. Nós dois deitamos no chão e a artilharia explodiu perto da onde a gente tava. Ou seja, o drone já tava vendo a gente não sabia. Entramos no bunker ali. E isso aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez foi com meu irmão, pô. Aí meu irmão e a Saracono, o drone avistou a gente. Isso foi antes do assalto. Foi antes do assalto, já tava geral fudido, já no meio do caminho, geral fudido. Depois que eu tinha visto esse drone com a termal, eu ouvi aquele barulho. Eu, na hora, por Deus, cara, eu falo isso a gente de Deus, na hora meu pensamento foi meu irmão e ela. Abracei eles dois pra pegar estilhaço em mim, não neles. Nessa hora até o medo foi embora. Eu escutei o deslocamento de ar. Do 120. Eu vi, mano, fudeu. Já era. Já era, mas aí mais uma vez, Deus com a grande mão dele, abraçou nós 3 ali naquele momento, não voou um estilhaço na gente. A gente deitou no chão, fizemos a TAS correta, deitamos, aí explodiu. Aí voltando ao assalto. Aí nesse assalto, eu fui baleado, aí levantamos, o Boris sustentando ali o fogo. Ele sustentou fogo, aí caiu uma granada do lado dele, ele ficou meio surdo. Meio surdo na hora. Aí a gente entrou correndo pro bunker. Aí eu chamei o ucraniano pra ajudar ele. Fui lá correndo lá, chamei o ucraniano. Aí entramos no bunker nisso. Help me, please, my brother. Isso que entramos no bunker. Tá arranhando no inglês, né? Rapidinho tá aí, né? É um troglodita. Acredita, é um troglodita, né? É um poliglota. Só quem entende essa guerra de naval sabe. Então você não teve nenhum atendimento, né? Não. Como é que foi esse processo? Não, a gente vai contar isso aí. A gente vai contar isso aí. Entramos no bunker e dando a cair artilharia no bunker. Mas, tipo assim, o 120 ele explode. Mas, tipo assim, você sabe, quando você já tem muito tempo na Ucrânia, você sabe até onde vai a potência do poderio russo. Eu vi que aquele bunker ele era totalmente de concreto. Eu vi que ali, querendo ou não, estava salvo. O meu único medo era um assalto russo na nossa posição. Exatamente. Entendeu? E eu já sem fuzil ali. Eu já fiquei desarmado ali naquele momento. Mas também eu ia dar uma de homem-bomba também.
se fosse o caso. Eu já era o mais fudido mesmo. Aí entramos no bunker, né? Aí eles começaram a cortar minha roupa. Aí o ucraniano muito sagaz, o Mencato também muito sagaz, todo mundo ali. Eu sou grato a todos eles que estavam comigo ali. Aí começaram a cortar minha roupa. Aí uma pessoa falou pra mim que eu levei 4 tiros. Aí eu Que tinham 4 buracos, né? tinha 4 buracos. 4 tiros. Porra, Caralho. 4 tiros de AK, irmão. Ué. Já foi. Já foi, Senhor. Eu te entrego minha alma, minha mente, meu Delirando espírito. pra caramba, vendo Eu o comecei- avô morto, vendo o tio morto, delirando. Ih, Uma né? sensação aí que na hora, parece, cientificamente falando, né, que tu só percebe depois que tu... Depois, né, cara? Sim. A dor de adrenalina, porra. Frisson. Frição. O Não, eu ambiente, comecei a tanto que delirar tu- meia hora depois. Acho que Na hora eu não foi. senti. A partir do momento que tu viu, tu parou, esfriou um pouco ali a situação, te falaram que tu viu, e acho que é dali que começou. Dali que eu vi que eu realmente... Porque, tipo assim, eu levei foi uma saravada de tiro, cara. Foi uma rajada grande e os russos continuaram atirando em mim. O que ferrou a vida dos russos, né? Aquela nossa, que a gente fala, visão de túnel. Na troca de tiro, você não tem um olho que você tá olhando tudo. Você tá olhando ali aquele primeiro elemento que tá te dando tiro. E nisso aí foi o que eles ganharam, entendeu? Eles só viraram em você. Eles só esqueceram os daqui. esqueceram da equipe. Ah, foi aí que o A PQD equipe aproveitou, né? O A PQD equipe aproveitou amassou e... eles. Lá, 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 lá. Porra, o fuzil desse moleque tava cheio de lama um dia antes da gente fazer o assalto. Ah, E isso foi um dos argumentos que eu usei pra não fazer o assalto também. Pô, o fuzil dele, ele descarregou foi o quê? Uns 3 carregadores. Mas Ele, é o AK, Mencato né? e o Boris. AK Fala. o AK realmente é um fuzil é igual o seu lá aqui, indestrutível. indestrutível. É igual o FAL. Tipo assim, botar o AK e o FAL, eu acho que o FAL ainda... Acho que o AK ainda é mais rústico do que o FAL. É, pô. Sem O com- FAL para FAL. Sem comparação. E nisso daí eles começaram os primeiros socorros. O Mencato e o ucraniano, o Boris. Aí pegaram a bandagem israelense e já botaram no meu braço pra parar de sangrar. Mas eu já tinha perdido sangue pra caralho. Aí já começou a bater o desmaio, estado de choque. E colaram com silver E tape. colaram os buracos de saída de tiro com silver Com tape. silver tape. É a guerra, né, irmão? É a guerra. Aí, Entendeu? Aí eu deitei ali. Aí comecei a delirar. Comecei a orar, pedindo a Deus. Só pra não ir pro inferno, né? Vim de família crente. Tô rindo agora, mas... Eu- mas na hora foi foda. na hora Piedade, foi foda. né? Piedade Senhor, também. perdoa meus pecados. Na hora do salto, cara, acho que uma das coisas que eu falo é tem piedade da minha alma. Tem piedade da minha alma. Né, eu pensava, pô, não quero morrer sem salvação, Senhor. Me perdoa meus pecados. Toma minha vida, minha mãe, meu pai, minha família. E nisso daí, Deus operou um milagre. Eu não me recordo quanto tempo eu fiquei no banco. Eu sei que foi mais de um dia. Não, no banco a gente ficou, eu contei. Quanto tempo? 19 horas e 30 minutos. 19 horas e 30 minutos. você lá com... É, eu lá com o ombro. fudido. Dá, Foi será meu que dá pra ombro. ver aí? Isso, Aí, Brad, vê se dá pra... Aí. Olha aí. Esses 2 buracos aqui, dá pra dar um zoom na câmera? Dá pra ver ali, ó. Aí. Olha só, tem 2 buracos aqui que parece até vacina, né? Ó, cadê? Aqui. Calma aí, rapidinho. Aqui, dá pra ver melhor agora. O microfone tá na o frente. microfone tá na Na frente. frente. Isso. Esses 2 buracos aqui que parecem vacina, esses aqui foram as entradas do cheiro de AK. Caraca, mano. E saiu nas costas. As costas agora eu tive que botar uma chapa de titânio. E... Na hora ficou 2 buracão lá. Mas Livramento. foi livramento de Deus. Foi. Foi livramento Nenhum de ponto vital, né? Tipo, foi controlada ali a hemorragia. Deus. Isso aí. Só. Mas ainda continuou respingando sangue ainda. Não dá pra controlar 100% com silver tape, mas safa pra caramba. Aí eu já não tava mais aguentando carregar colete, capacete. Aí vamos na hora da fuga evasiva. Aí o comandante falou, ó, a equipe de extração vai ir buscar vocês. Teve um brasileiro que na hora pipocou de ir. A equipe de extração, não vamos citar nome. E o que aconteceu? Ele pipocou de ir. Aí o pessoal também ficou com medo, porque viu que deu merda, né? Aí a gente também não queria que ninguém fosse extrair a gente por medo de morrer mais pessoas, porque chegou o reforço russo. E a extração foi o pior momento. Foi o pior momento. Eu, com toda a minha experiência de Ucrânia, eu tinha certeza que eu ia morrer. Poderia não morrer ali dentro do bunker baleado,
né? Que querendo ou não, teve um momento que eu coloquei a consciência no lugar e eu vi que foi tiro limpo. Né? Não afetou nenhum órgão vital, nada, dava só o osso que quebrou mesmo. E eu tava desmanhando toda hora. Aí fiz minha oração, amanheceu o dia, a gente ia fugir de novo no crepúsculo matinal, que é o horário que os drones não têm como ter uma visão perfeita. Para ele ter uma visão perfeita, ele tem que estar muito baixo. Muito baixo dá pra gente acertar ele. Eles deram uma trégua também na artilharia, Deram porque uma trégua, né? foram mais ou menos 20 horas, 19 horas, né, mais ou menos, 20 horas de artilharia. Artilharia caindo firme, o drone kamikaze entrou, explodiu a escada, entendeu? Então foram mais ou menos 20 horas de artilharia 120 caindo direto. Teve uma situação que caiu 4 vezes no mesmo lugar e o bunker balançou. Eu falei, irmão, e como ele tinha mais experiência do que eu em Ucrânia, em bunker, eu perguntei pra ele, qual é, irmão, tá tranquilo? Aí eu Aguenta? falei. O bunker aguenta? Ele aguenta, então eu fiquei mais tranquilo. A nossa preocupação mesmo era, depois da artilharia, vir a infantaria russa. Pra fazer o assalto. Pra ali. fazer o Fazer um assalto e assalto. pegar todo mundo. Perguntar agora, porque nos vídeos, né, que vazaram, né, nas páginas aí que chegam a gente, Entendeu? eles bombardeiam ali com artilharia, drone e vão embora. Eles não, aparentemente pra gente, eles não vão lá conferir. Não vai uma tropa pra saber se alguém sobreviveu, mas isso acontece. Acontece. Depois da Acontece porque artilharia... a Avdivka, o que acontece? A guerra de Avdivka era a guerra de quem tomava não é trincheira, era de quem tomava bunker. Digamos, aqui tá o bunker dos russos Avança, Sim. e aqui tá o bunker dos ucranianos. Para eles é mais jogo tomar o bunker do ucraniano e ele se instalar dentro do bunker ucraniano do que eles destruir o bunker ucraniano de vez. E foi o que aconteceu. Assim que a gente saiu da posição, os russos tomaram a posição depois. Eu vi um vídeo deles, os ucranianos que fizeram os primeiros socorros. Foram os Spetsnaz, né? Os Força Especial Spetsnaz Russa. deles, forças especiais deles, fizeram os ucranianos de prisioneiro. Caraca. Então esse retraimento foi meio hot mesmo, né, cara? Vocês foram... Porra, foi cena de filme. Aí, Foi. o que aconteceu? Aí o ucraniano foi retrair a gente. Ele não queria muito, mas também não teve escolha. Ele foi o primeiro, ele foi o guia, o Mencato foi o segundo, a gente foi pelo cantinho, entendeu? E Eu eu fui e atrás a do Sarah mercado. Connor fomos devagarzinho. Tipo assim, porque querendo... Eu não sei se na hora ela se sentiu culpada pelo acontecido, por eu ter falado que queria parar a missão. Provavelmente. todos que foram contra você, deve... Todo mundo se sentiu Sim. culpado. Não você, porque você mudou de ideia, né? Mudei de ideia, Mas assim, sim. eu acho que em algum momento eles chegaram a se arrepender. Com Se certeza. arrependeram, porque viram no final, viram que o que eu tava falando tinha total coerência. Entendeu? Mesmo assim, vocês cumpriram a missão ainda que... Sim. Ainda Caraca. conseguimos cumprir a missão, porque a gente não adentrou no bunker russo. Mas... Porque eu tava muito ferido, né? Priorizaram minha vida. Mas se a gente adentro também, a gente ia morrer. A gente porque também- logo depois veio reforço. Tinha Veio mais de reforço 10 russo, mais de 10 russos. depois pra ficar ali. As Naquela imagens posição. de drone filmando os russos andando de boa. Tranquilo. Então, o que acontece? Aí começamos uma fuga evasiva. Aí, nessa fuga evasiva, a Pokémon começou uma mag russa, melhor falar mag russa do que Pokémon. Que Pokémon. O pessoal vai entender mais. A mag dos russos começou a cantar. Começou Os a cantar, traçantes. a gente, traçante passando. Baixinho, nessa altura aqui, mais ou menos aqui. Nessa altura mesmo, mais ou menos. E a gente teve que abaixar, abaixando. Nessa hora aí, Deus operou 2 milagres. Primeiro milagre, o que Deus fez? Deus mudou o clima na hora. Começou a nevar muito e congelou a lama do chão. Pra gente voltar. É, porque no caminho que a gente fez, que a gente percorreu até a posição, Tava afundando o que vocês tava falaram. afundando. A gente fez mais ou menos 800 metros em 4 horas. Caraca. Cara, terreno impossível. Totalmente impossível. Totalmente impossível de Morto você pra progredir. caramba no terreno. Entendeu? Afundando, o arame farpado, entendeu? Então tem que rastejar alguns pontos, mina. Então, irmão, Vamos falar na linguagem de fuzileiro? A gente lembra da nossa pista de reação no Ciampa, Sim. na Marambaia? Vamos botar aí. Quanto tempo dura a pista? 4 horas, não é? 4 horinhas, 3 horinhas. 3 horinhas. Aí a gente, depois a gente descobre que a gente andou no máximo 1 ou 2 quilômetros. Curtinho. Curtinho, mais ou menos isso. foi mais ou menos isso. Caraca. A gente tem uma noção, porque na Amazônia, né, é parecido, né? Porra. Se desloca ali 100 metros Oferecendo Isso que... e tu acha que Bora. 3 horas pra deslocar 100 metros, tu, caramba, a gente deslocou Isso. 1 km. Tipo, vai olhar,
Foi 100 metros ali andado, né? Andado Então a ali. gente sabe mais ou menos como é que funciona. E o clima lá. E você tava carregado, tava andando, Eu tava segurando no colete da Saracono na hora. mancando. Pô, eu tava tonto, cara. Eu tava Caindo, né? ali. Porque ainda tá Não, perdendo não tava consciência. caindo. Eu não tava caindo caindo. não tava não. Na verdade, ele que tava segurando a Saracona. Na verdade. Cara, é muito rústico, é muito brabo ele. Ele é muito rústico, muito rústico. Ali foi um milagre de Deus ali. Que tipo Ferido, assim, ele tava, porra... aí os Jus começaram a tirar de mag, mas tipo assim, a gente sabe quando é tiro de fustigação, quando o cara dá aqueles trecheiros. Tô. Será que tem gente ali? Ali. É. Aí eles viram o vulto deles correndo junto com o ucraniano. Só que, irmão, era impossível eu correr ali naquele momento. Impossível. Aí os russos começaram a focar neles. Só focou na gente. E Que dando bom. rajada em cima deles. Você via a atração. Aí eu segurei a Saracono, vamos contar. 1, 2, 3. Quando eles dão outra rajada dessa de 3, a gente atravessa. Irmão, dito e feito. Os caras não viu eu e ela. Quando os meninos levantar, eles atirar, a gente atravessa. Aí quando eles deram a rajada pra cima deles, eu e ela atravessamos a rua. E nisso sem correr, andando. E foi aí que um desses tiros aí acertou em mim. Isso aí. Nessa parte você ficou evasiva, né? Acertou em mim. Acertou no meu cinturão balístico. Cinturão balístico, atravessou o cinturão balístico. O cinturão balístico, ele desviou o trajeto do projétil, entendeu? E saiu de raspão. A sorte. Senão, Vou botar a foto aí, depois eu vou mostrar aí. sim. A sorte. Senão, não estaria nem aqui falando com vocês. Aí a gente foi entrar nesse checkpoint do meio, né? No meio da missão. Aí atravessamos, chegamos no checkpoint, eu já muito na merda. Aí o pessoal entrou. Eu parei assim no meio do escombro do checkpoint. Aí o irmão, entra, irmão. Ele, calma aí, Pô, já pô. tava na merda que eu dei o último sprint. Depois que eu tomei o tiro, foi uma porrada. Foi um porradão. Fui cambaleei pro lado, quase caí. Tava pesadão também, quase caí. Mantive o passo, pô, as pernas não foram afetadas. Beleza, dá pra correr. Aí foi o meu último sprint. Sprint final. Depois que chegou. Último gás. Cheguei, eu... Porra, vai primeiro, depois eu vou, que eu tava preocupado com ele, né? Vai primeiro, depois eu vou. Ele, não, irmão, vai, Kelly, vai, não vai. Não vai, pô, nós tem que voltar vivo pra casa. Aí foi bem assim, ele, pô, irmão, levei um tiro. Caralho. Aí quando eu falei, desmaiei, aí pô. desmaiou. Desmaiei quando eu abri o olho, eu já não sei quem me jogou dentro do bunker lá. Quando eu abri o olho, estavam fazendo os primeiros socorros nele. Eu fui e falei, Saracono, como é que tá meu irmão? Ela, não, só foi raspão, como o do Mencato. Eu já respirei melhor. Mas ali naquele momento já eu desde o início que eu fui baleado, depois do momento da MAG, eu falei pra todo mundo ir. Eu já tinha certeza que ou um drone kamikaze ia me pegar, ou uma artilharia, porque eu já conhecia mais ou menos como é a guerra russo-ucraniana. Cara, um drone vai me pegar alguma coisa. E eu não quis que fosse ele que me carregasse, porque ele não ia ter a coragem de me deixar pra trás. Eu já pedi pra já ser morreu dois ela, ali, pô. porque se Fosse fosse pra morrer. ela ainda ia conseguir se salvar. Ele não, ele ia querer morrer junto Claro. comigo. Junto. Entendeu? Aí na hora eu falei, pô, pessoal, vai vocês. Pra mim já deu, não dá mais não. Aí não, vamos. Sei que me jogaram pra fora do bunker. Tava sentindo um fardo, né? Já, irmão, porra, eu já tava mais preocupado com a vida deles. Eu já tinha entregado minha alma, meu espírito já. Aí na hora não, vai vocês. Aí me jogaram pra fora do bunker. Eu também já não tava mais me controlando, já não podia mais me mandar. Aí, quando eu andei um pouquinho, aí, porra, cara, quando eu olho, já vi os ucranianos com soro do último bunker, já me pegaram, me botaram pra dentro do bunker, aí veio o médico mesmo, que tava no último bunker já me esperando. Aí esperamos umas quantas horas nesse bunker? Nós esperamos o resto do dia, até a noite. Esperamos o resto do dia até a noite pra chegar o Han vir e resgatar Dentro a das gente. 19 horas? Depois. Depois, ainda ficamos ainda
Traduzindo, eu só fui ter um socorro médico mesmo no Ficam hospital. mais 12 horas aí. Olha esse fone. 2 dias. Depois de 12 horas aí. É, mano. Caraca. Depois das 19h30, né? Ficamos mais 12 horas mais ou menos. Umas 12 horas mais ou menos. Mais 12 Esperando horas. lá. Entendeu? O que acontece? Isso, drone passando, morteiro caindo. Barulho Mesmo pique, Aquele mesmo que a gente vê em pique. filme, né? Mesmo Ah, pique. explosão. Não sei se vocês já viram um grande herói. Já, porra. Porra. Muitas vezes. Então, aquela cena ali que ele é resgatado ali, que os caras resgatam ele, porra, eu lembrei dessa cena. Foi algo bem similar, assim. O pessoal botando um soro, caralho. O moleque se fudeu. E o nosso comandante, o irmão dele, morreu também em combate. Então, quando ele viu eu e meu irmão, ele ficou como? Ele ficou emocionado. Pô, eu tava com os olhos cheios de lágrimas. Cheio de Tava lágrima. chorando. E o ucraniano é um povo duro, né? Ele, caralho, mano, porra. Aí eu, na hora, assim, um senso da missão, comandante, não deu pra cumprir a missão. Depois que eu parei de pensar que, tipo assim, contaram muita mentira pra gente sobre a missão, isso e aquilo. E, primeiramente, Deus. Segundo, a experiência de fuzileiro. A minha experiência, que também eu passei pros meus amigos, que deu um entrosamento pra gente num combate, pra que a gente pudesse se retrair de maneira correta. Senão você nem chegaria lá, pô. Nem chegaria lá, pô. Se os meninos não fazem o retraimento australiano da maneira que eles fizeram, cara, a gente ia perder ali na troca de tiro com os russos. Foi isso que salvou a gente. Saiu na massa Tava do na sangue. massa do sangue. Já tava ali um Massa do entrosamento, sangue. ele, minha Cata e Boris ali. Saiu na massa. É, eu falei mais cedo isso e repito agora, né? Que bom, né? Que vocês puderam ter essa experiência, né, no curricular e aplicar, né? E fico feliz, né? E que bom que a gente tá andando no caminho correto, né? A gente vê que é coisa de manual, acha que é coisa atrasada, né? Não. É que- Ultrapassada, mas a gente Não é, vê não. que na hora de usar ali na guerra, os meios são sempre, né? Os meios tá evoluindo, é drone ali, mas É drone, o mas que salva de verdade é a base ali, né? a minha última Formosa, eu e um americano conversando, ele falou uma coisa que eu reconheci isso na Ucrânia. A gente, quando tava com o Garmin, tinha carta e bússola. Toda manobra eu fazia a carta, eu imprimia a carta pra mim e pra minha esquadra, né? Aí eu e o americano conversando, ele falou que numa guerra contra a China ou a Rússia, ele preferia usar a bússola, carta e bússola do que o Garmin. Né? Ou seja, não só nessa situação, mas em outras situações. O arroz com feijão bem feito cria um entrosamento no combate, pô. Você sabia uns sinais, gesto, comandante, subcomandante, contagem, asa-tai correta, Retraimento. um É retraimento. porque o retraimento é um movimento para a retaguarda, né? Você tá fugindo. Você E tá vocês fugindo. conseguiram abater o inimigo, Isso, fazendo, né, um movimento para retaguarda, porém sem perder o ímpeto do ataque, né? Isso. Que você continua ali Isso. Exatamente. atirando, pô. Perfeito. exatamente, entendeu? E essa daí foi minha última missão, entendeu, pessoal? E agradeço muito a Deus por tudo que eu aprendi no CFN, os 8 anos que eu fiquei lá. Se eu pudesse voltar, porra, seria meu maior sonho, né? E botei em prática tudo que eu aprendi no CFN lá. Desde cavar uma toca ferradura até um retraimento australiano. Isso, a gente viu conceitos aqui de diferentes áreas, tanto na parte ali da criação da toca ali, toca ferradura, tu podia utilizar outros tipos de meio, mas tu viu que era dados de manual que realmente era efetivo, né? Era efetivo. Contra, pô, arremesso era drone, né? Artilharia, que veio com uma proteção bem... Que salvou o pessoal ali no momento ali do Sim. combate também. A parte também lá do... Como homem ponta, a formação na parte do... Que você ia usar como pé-ataque. Você fez a formação em V, já mencionando que a distância tá tal. Então tu manteve intercalado o pessoal ali. Isso De aí, acordo com a distância. com a distância. Exatamente. Então, caraca, mano, foi... Pô, realmente, que o pessoal aí que, porra, tá ali na força, tá se adestrando, acha que, caraca, pra que eu tô usando isso aqui, né? Muita gente fala isso, né? Eu tá treinando, pra que isso aqui eu vou usar em quê? Eu vou ficar aqui no terreno, aqui, caraca, fogo em movimento, né? Caraca, mas na hora, irmão, é o que te É o que te safa. E é o que te safa. É o que te safa. O fogo em movimento. Ah, isso é retrógrado. Não, não é retrógrado, pô. Se você tem que avançar, se você tá... Porque, tipo assim, o tempo é curto no campo de batalha. Você tem que entrar logo no bunker porque vai vir um drone kamikaze ou uma artilharia. Então, se só tem um fogo em movimento pra você avançar ali, você vai avançar no fogo em movimento.
E tem situações que você tem que tomar, você tem que avançar. Tem que avançar, não tem jeito. Não tem jeito. Não dá pra retrair. Eu só entendeu? fico imaginando aqui, ó, a cena que quando você foi alvejado ali, você conseguiu abater o russo, foi alvejado, e você não tinha iminência de o pessoal tá atirando, como você tava na frente. Isso. Caraca, tu tem russo aqui, como é que foi a tua cabeça de perdi o combate ou não? Eu tinha Passou pela tua certeza. cabeça? Passei tanto que eu tirei o pino da granada. Passou. É, Quando o meu fuzil já não tava mais atirando, eu tirei o pino da granada. Falou, caraca, agora Agora eu ainda virei pra Sarah Connor e falei pra ela que se os russos avançassem, ela deixar eu me explodir. é Entendeu? preferível, porra, tu Sim. do que ser pego nas Vamos entrar aqui num tema até meio chato de se entrar. Poxa, os russos falam que os ucranianos são nazistas. Tem também na Ucrânia, mas tem também na Rússia. Entendeu? Pô, cara, a gente é escuro. O racismo é forte. Né? No leste europeu todo. Polônia, ali. A Ucrânia hoje em dia não mais, porque é muito latino-americano casando com ucraniana, vice-versa. Então, o que que acontece? E é uma guerra, né, cara? A guerra de manobra para causar o horror. Você já imagina, vão te picotar, vão fazer alguma coisa. E eu falo pra mim mesmo, eu escolho como eu vou morrer. Sim. Não vou morrer torturado. Vão ver foto minha picotado aí, sem cabeça, mas você pode ter certeza que eu já morri bem antes. Entendeu? Que eu não vou me entregar. Esse é o meu pensamento. Entendeu? Eu acho que a morte é menos doloroso do que você sofrer. Também penso dessa mesma forma. Vocês estão fazendo jus, né, ao sacrifício, né? Isso. Pela própria vida, Pela né? própria A gente vida. aprende e eu acho que esse tipo de, né, numa situação dessa de guerra, né, eles utilizam desse artifício, né, se é assim que pode falar, até pra desmoralizar, né, acabar com o psicológico do combatente, né? A partir do momento que faz um vídeo desse aí e divulga, e essas pessoas, como você disse, né, estrangeiros que estão indo lá para apoiar, porque em algum momento a Ucrânia, né, já tava sem combatente. Aí recebe estrangeiro. O estrangeiro vê um vídeo desse sendo, né, uma Já pessoa tinha ali morrido- já sendo tinha morrido picotada, todos. sendo estraçalhada, aí você, cara, não vou não. E como você disse, né? Lá é por contrato, né? A qualquer momento o Contrato. estrangeiro pode fazer essa quebra de contrato, né? Então, pô, Isso. isso aí era. Acredito que uma das formas de o pessoal também poder meter o. Olha ali, caraca, você. Realmente. Os russos também têm Muito estrangeiro. entusiasta, né? Como a aventureira que a gente fala de ambiente de marinha, né? Tem muito aventureiro. Tem então muito o camarada vai lá, aventureiro. pô, ver qual é a ideia. Aí entra, quando vê que o pau tá quebrando. Quantos aventureiros vocês viram no OPESP saindo no primeiro dia? Um monte. É Pô, muita meu gente. sonho era ser OPESP. Ué, Eu sempre pensei, eu tenho que estar o aço pra me dar o nome. Eu não vou ser um aventureiro. e lá vocês viram quando o combate ficou de verdade. Sim. E muita gente quebrando contrato, saindo. Nessa nossa missão mesmo. Assim que o pessoal ficou sabendo que a gente foi ferido, foi atingido, a missão tinha dado ruim assim de certa forma, todos eles se reuniram para poder quebrar o contrato. Os brasileiros, os No argentinos, monte. todos eles. Foi. Todos eles. Pessoal que tinha um mês de Ucrânia, já tinha até comprado passagem para poder voltar pro Brasil. Camarada. E esses camaradas aí esses que gostavam mais de tirar foto, de pagar embuste, de Pô, teve dar de um brabo. menino, esse Entendeu? menino ficou um mês só na Ucrânia. Então, desse mesmo que eu tô Não falando. vamos citar nome. Não, sem citar nome. O menino ficou um mês na Ucrânia. Mas tu vai Em olhar. off, vocês. Aí tu Em off, olha ali. tu olha o Instagram dele, parece até um book de princesa de 15 anos. Parece um Rambo ele. Parece o Rambo, pô. Brabão, brabão. Voltou. Mas quem tava lá sabe que ele só ficou um mês, pô. Brabão. E não viu um russo de perto, não pisou no fronte. E E é aquela frase clássica, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. No fundo ele sabe, parceiro, os camaradas que, porra, Pode ver meu Instagram aí, pouquinha foto aí, quase não postava as coisas. Entendeu? Ficava ó, na maciota, tranquilo. Vocês falaram no início, o ideal, né? Vocês estavam ali pro ideal. No Isso ideal. me faz Sim. levantar uma questão, né? Eu acho que é ponto de vista, né? Opinião, mas quem tá certo, cara? Porque aqui você vê que aqui tem
vou falar os malucos, né? Tem que falar, mas tem os malucos, assim como na Tem. outra guerra, né, de Israel lá, tem gente aqui comprando a briga. Pô, tem Não cara... vai lá, mas tá aqui comprando a Que é briga. bem pessoal, né, assim, cara? assim Essa como questão. tem gente comprando a briga de um lado, tem gente aqui, né, que defendendo a Rússia, tem gente defendendo a Ucrânia. Vocês foram lá, vocês estavam defendendo a Ucrânia, mas assim, do que vocês viram lá, Posso dar um adendo? por favor. Tem um camarada aí que eu não vou citar o nome dele, mas a gente esteve na Maré junto, ele pela ECANF e eu pela Infantaria. Eu seguia ele, ele me seguia, ele até parou de me seguir, mas eu ainda tenho uma grande admiração por ele ainda. Pra mim é um dos ícones do CFN. Pô, o camarada parou de me seguir e tudo, mas... Poxa, ele já conversou com algum ucraniano? Eu acho que cada país tem direito de escolher seu destino. A Ucrânia não queria entrar para a OTAN, a Ucrânia queria entrar para a União Europeia. Pô, se vocês pesquisarem no livro de história, vocês vão ouvir falar de um período que a Ucrânia passou chamado Holodomor. Holodomor. A Ucrânia teve que fazer canibalismo na época da União Soviética. Então eles não querem a bandeira russa. Já alguns estados dizem que os caras são pró-russo. Mas esses estados já estão tomados pela Rússia. A Crimeia já é da Rússia, a Crimeia já não pertence mais à Ucrânia. Apesar de no tratado ali, no papel, é da Ucrânia. Mas já virou território russo. Poxa, na minha sincera opinião, a Ucrânia tá totalmente certa, pô. Como é que meu vizinho vai impedir de eu ter amizade com outro vizinho? Tipo assim, como é que a gente vai deixar a Venezuela mandar no Brasil? Não vai, irmão. A época da colonização já acabou. A época da colonização já acabou há muito tempo. A Rússia nunca colonizou lugar nenhum. Pô, nunca colonizou. O que a União Soviética fazia? A Polônia. A Polônia aceita tudo menos a bandeira russa. A Ucrânia aceita tudo menos a bandeira russa. Lituânia, Estônia. Então eu acho que cada um tem o direito de escolher seu destino, pô. Mas tá se aproximando da OTAN. Tá, mas é a escolha deles, pô. O mundo é imenso, tem um bloco comercial imenso. Mas por que a Ucrânia é viável para a Rússia? Pô, a Ucrânia é um país rural, cara. 15% da alimentação de grãos vem da Ucrânia. Entendeu? A Rússia tá lutando contra a OTAN, não tá, pô. Quem tava lá sabe que o que a OTAN manda pra Ucrânia não chega nem perto do que a OTAN tem. Entendeu? Uma vez eu vi a live do MacGyver, um brasileiro que luta pelos russos. Ele falando que, porra, a Ucrânia recebe sucata da OTAN e é real. A Ucrânia não recebe as coisas de primeiro mundo da OTAN. E é um país pobre, entre aspas. Pobre por quê? Porque já foi muito sugado pela Rússia. Então o povo lá não aceita. Tem gente que já perdeu 2, 3 filhos, mas tá ali. Você chega lá, você vai ver um senhor de 60 anos com a capa. Ele prefere lutar até morrer. Tinha um sargento Nicolai comigo em Kherson, a gente em missão, ele olhando pro outro lado assim do rio lá. Ele pra mim, minha mãe mora ali do outro lado. Já tem mais de 1 ano que eu não vejo minha mãe. Entendeu? Pra eles a guerra é mais do que pessoal, pô. E sem contar os crimes de guerra que eu presenciei lá. Tipo assim, eu já vi Rússia explodir no hospital maternidade em Kherson. Isso aí não é eu que tô inventando, não. Isso aí aconteceu mesmo. Já ouvi relatos de estupro coletivo, porque, digamos, é diferente. Se, digamos que tomem um Ceará da gente, pô, eu tenho certeza que aqui o brasileiro ele não vai fazer crime de guerra dentro da tua própria terra, pô. Como é que eu vou estrupar minha vizinha? Um exemplo. Já o soldado russo tá ali com a pressão do combate, tá longe de casa, o país dele, querendo ou não, tem muita coisa boa. Aí ele tá ali na Ucrânia que não tem nada de bom ali. É que nem o cara pirado de manobra, não justifica os atos dele. Mas é mais fácil acontecer o crime de guerra do lado russo do que do lado ucraniano. Na minha opinião, a Ucrânia tá certa nessa guerra. A minha sincera opinião e meu ideal.